Olha só, gente, né? Ontem reestreou as aventuras de Poliana no SBT. Nossa, como meu rosto tá diferente aqui. Né? Meu rosto tá diferente. Enfim, ontem reestreou as aventuras de Poliana no SBT, gente, né? E a gente vai trazer agora pra vocês a audiência e também uma crítica sobre a novela e sobre a reprise da novela. Confere aí, mas antes, se tu é novo ou nova e não quer perder nenhum vídeo, tá, gente? Já vai se inscrevendo aqui e me ajudando a chegar aos 15 mil inscritos. Tá faltando pouco, mas para eu conseguir chegar nesse pouquinho, eu preciso muito da tua inscrição. Então se inscreve e ativa o sininho, ok? Porque no meu canal tem vídeo de domingo a domingo e vários vídeos aí, vários tipos de conteúdos para você. Confere aí, daqui a pouco eu tô de volta. Com meu rosto diferente, tá diferente mesmo. Deixa eu tirar os áudios aqui para não atrapalhar. Olha só, gente, as aventuras de Poliana levantam a SBT e alcança 5 pontos em sua estreia. A SBT estreou, tá, gente, ontem a primeira reprise de Poliana, fenômeno de 2018. Hoje a trama obteve a média de 3,9 e pico de 5, levantando a audiência da SBT depois de um dia bem caótico. Pois é, né, gente? Eu acompanhei a reestreia, né? É uma novelinha bem legal nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Depois se torna uma novela chata e repetitiva, né, como a maioria das novelas infantis do SBT, né, elas acabam entrando no limbo ali de repetições, que é insuportável. Fazendo uma comparação aqui para vocês, a própria Cúmplice do Resgate mesmo, quantas e quantas vezes a gente não viu as gêmeas passando pelas mesmas situações, né, sendo que deveria ter sido uma novela muito menor, né, e com menos barriga, porque eu acho que isso, de certa forma, é uma barriga. Nas Chiquititas também, quantas e quantas vezes a gente não viu uma repetição de várias e várias coisas, sabe? Eu me cansei de contar as vezes que a Carol terminou com o Júnior, ou terminou com alguém, sabe? Eu acho que é uma repetição de situações que não precisa, sabe? Eu acho que as novelas, por ser grandes, elas precisam de muitos personagens ali, alguns fixos, outros apenas temporários, né? Rodando ali as situações, né? E quando elas estão acontecendo. Enfim, eu acho que Poliana é a mesma coisa. Ela começa muito bom, mas depois ela começa a ficar uma novela chata e repetitiva, na minha opinião. Claro que quem é fã nunca vai aceitar isso daí, vai dizer que eu tô inventando, vai dizer que não fica chato, mas fica. Quem tá de fora, gente, vendo uma situação, enxerga com muito mais clareza do que quem gosta. E outra, quando a gente é meio que cego em relação a um produto, as pessoas podem falar a verdade que for, a gente nunca vai dar o braço a torcer, porque lá no fundo a gente acha que a pessoa está falando mal daquele produto. De forma alguma, eu acho As Aventuras de Poliana uma ótima novela. Só que é uma novela que não soube o momento certo de parar. Eu acho que ela estreou em maio de 2018, né? Ela poderia ter ido mais ou menos até agosto de 2019, por aí, né? Ou ter terminado no próprio maio de 2019, né? Fechando um ano de novela. Eu acho que ali seria o momento exato, né? Eu acho assim que o problema de Poliana é que não é a história, é a forma que a Iris não soube lidar com o sucesso da novela e esticou ela à exaustão, sabe? Não tinha necessidade de ter vários e vários e vários e vários capítulos onde não acontece nada de muito relevante. Sabe, eu acho que se eles fossem mais espertos, Watson, eles teriam feito todo aquele lance da Poliana com a tia, indo, né, de certa forma, adoçando a tia aos poucos, né, e depois, quando a tia tivesse um pouquinho mais doce, vem esse lance do Pendleton, né, entrando aí, descobrindo que a menina é filha dele, querendo já vir com a guarda, e também tinha o envolvimento da Luísa com o Marcelo, entendeu? Aí a Luísa engravida do Marcelo, o Marcelo morre, entendeu? Já deixando um monte de pontas pra Poliana moça, porque na minha opinião eu teria feito isso. Eu teria simplesmente terminado as aventuras de Poliana com um ano fechado, então um ano e alguns meses, já teria vindo logo com Poliana moça, entendeu? Eu já viria logo com Poliana na sequência, Poliana moça na sequência. Aí as pessoas pensam, tá, mas e a pandemia? Eu não acho que a pandemia atrapalharia o SBT não, gente. Então não atrapalharia tanto, porque a pandemia é algo que prejudicou a Globo e a Record, porque as duas emissoras trabalham com muita pouca frente. Mas se, por exemplo, o SBT tivesse estreado Poliana Moça por volta de junho, julho de 2019, provavelmente eles já teriam começado as gravações um pouco antes, provavelmente, e terminariam um pouco antes também. Então, provavelmente a pandemia não atrapalharia tanto ou não atrapalharia a exibição da novela se tudo tivesse ocorrido ali num tempo hábil. Então acho assim que poderiam ter feito isso. Em vez deles simplesmente ter feito As Aventuras de Poliana, uma novela extremamente longa, eles poderiam ter dividido ambas as fases com 300 capítulos. 300 capítulos de As Aventuras de Poliana, 300 capítulos de Poliana Moça. Dá tempo suficiente de desenvolver todos os personagens,
né? Fora que, se eles fizessem isso, provavelmente Mirella, Filipa e outros personagens importantes, né, ainda estariam na continuação, porque Poliana Moça não foi uma boa continuação, não teve muito da essência da novela original, parecia uma outra novela. Então, tipo, eu acho assim que poderiam ter feito, claro, alguns personagens que a história já poderia estar resolvida, né, Watson? Já poderiam ter saído na própria transição, mas outros que a história ficou um pouco aberta, poderia ter continuado ali de alguma forma. Ah, mas a Mirella saiu da novela. Na verdade, a Mirella saiu da novela, gente, né? Porque a Larissa ia sair da própria emissora. Por isso que o final da Mirella foi ela voltar a morar com os pais. Mas se não tivesse tido essa saída da Larissa, provavelmente a Mirella continuaria na história. Então, tipo, eu acho assim que poderia ter acontecido muito mais coisas, né? Se tivesse dividido bem, né? Até esse lance mesmo da morte do Marcelo poderia ter sido uma das. Sabe, eu acho que a reta final de As Aventuras de Poliana poderia ter sido muito interessante, porque a Poliana poderia ter ficado paraplégica, o Marcelo poderia ter morrido, então seria dois ganchos muito fortes, né? E muito emocionais no público, porque pegaria os dois protagonistas, um do núcleo feminino, né? Que é no caso da Poliana, e outro do núcleo masculino, que é o Marcelo, que são duas pessoas, né, muito queridas pelo público de casa. Minha mãe ontem assistindo a novela mesmo falou, ai, não quero nem assistir essa novela aí, porque eu me apego ao Marcelo e depois ele morre. Até minha mãe meio que rejeitou a novela por conta disso. Sabe, ela acha que a novela Poliana Moça ficou ruim por conta da morte do Marcelo. Não acho que a morte do personagem tenha sido digna. Eu acho que foi uma morte meio... ele morreu do nada, tipo assim, sabe? Eu não acho que foi uma morte por acidente. Poderia ter sido uma morte provocada pela Débora. Poderia ter, inclusive a Débora poderia ter continuado em Poliana Moça, né? Ela meio que ficando louca, né? Por conta de ter, de certa forma, matado o grande amor da vida dela. Então eu acho assim que só de eu falar essas coisas aqui, quem me assiste já fala, nossa, o fã já conseguiu melhorar e deixar mais interessante a história da novela. Exatamente, eu acho assim que poderiam ter feito sim uma novela bem longa, né? E se a novela mais longa do nosso país, né? Com 600 e tantos capítulos, superando Redenção da Excelsa, mas poderia ter dividido em temporada. Terminou uma, já vem a outra, com mudanças, né? A gente vendo as aventuras de Poliana, Poliana ainda criança, inocente, Poliana moça, Poliana descobrindo as mudanças no corpo dela, as mudanças sentimentais dela, sabe? Ela ficando de certa forma um pouco mais depressiva por conta do jogo do contente, né? Mostrando que é o momento realmente dela usar aquilo tudo que ela aprendeu. Então eu acho assim que fizeram, sabe? Eu acho que há um buraco ali, Watson, que poderia ter sido melhor preenchido, tanto de As Aventuras de Poliana e tanto de Poliana Moça. Eu sinto assim que há um buraco ali que poderia ter sido preenchido de uma forma melhor e menos cansativa. Mas enfim, né, gente? O SBT, vocês sabem como é. Quero saber de vocês o que vocês acham de As Aventuras de Poliana. Se você pretende acompanhar essa reprise. Se você acha que a novela realmente se perdeu. Se você acha que a novela é perfeita, que não se perdeu. Que isso aí que eu e outras pessoas falam é tudo hater. Porque tem gente que é assim, né? Uma coisinha que você fala é você hater, você... Não, gente, é porque tem pessoas que são cegas por um produto. Por exemplo, eu amo Chiquititas, é a minha novela favorita de todas as infantis do SBT. Mas tem muita coisa ali que poderia ter sido bem adiantada. Quando você assiste assim de primeira, principalmente quando você é criança ou então é apaixonado pela novela, você não percebe. Mas quando você cresce e a reacompanha através de uma reprise, ou na internet, ou no streaming, você percebe, né, Watson? Uma lentidão, sabe? Começa a cansar, até a própria pessoa que tá assistindo fala, nossa, esse negócio não sai desse círculo, sabe? Não sai, é a mesma situação várias vezes, sabe? Então, tipo, isso é chato. Isso é muito chato. É como se você estivesse assistindo, por exemplo, um The Walking Dead, assim, um Grey's Anatomy, essas séries que não acabam nunca, que é a repetição sempre das mesmas situações. Você olha e fala, gente, isso aqui não vai acabar não. Até quando a Carol vai terminar com o Júnior por conta de uma besteira? Será que ela não sabe chegar nele e conversar? Olha, seu pai está me ameaçando. Sabe? Pelo amor de Deus, né, querida? E aí, pessoal, o que vocês acharam da audiência? O que vocês acharam também da minha crítica em relação à novela? Lembrando, tá, gente, que eu não tenho nada contra a novela, não sou hater nem nada. Eu apenas acho isso. Eu acho que poderia ter cortado algumas coisas, né? Em vez de botar tudo numa primeira temporada. Oi, eu acho isso. Eu acho que algumas coisas poderiam ter sido cortadas, né? E deixado para a segunda temporada. E outras coisas eu acho que poderiam ter sido adiantadas, né? Porque eu acho que a novela fica lentinha ali no meio, que é um pouco ruim. Beijo, a gente se encontra daqui a pouquinho, tá, gente, né? E é isso. Se inscreve!